Olá amiguinhos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal David Dev. Eu sou o Délio e hoje eu vou dar uma dica de como você pode economizar alguns milhares de dólares utilizando o VPC Endpoint na AWS. Bom amiguinhos, como eu falei na chamada do vídeo, hoje eu vou dar uma dica aí de como a gente pode economizar muito dinheiro utilizando VPC Endpoints na AWS. Talvez você não esteja familiarizado ainda com esse termo VPC Endpoint e com essas funcionalidades, mas a gente vai falar no vídeo de hoje para que serve e como que a gente pode economizar de verdade muito dinheiro. Não é dica falsa, é de verdade. Vamos então ver, eu vou falar um pouquinho do conceito, do contexto que a gente pode usar e depois a gente vai fazer uma demonstração. Bom, qual é o nosso objetivo no final? É a partir de uma instância EC2, e aí eu coloquei um asterisco aí porque pode ser a partir de qualquer componente na AWS, pode ser a partir de uma Lambda, pode ser dentro de um container lá no Fargate. Como que eu importo ou exporto arquivos no S3? E coloquei mais dois asteriscos aí, porque a gente vai dar uma olhada hoje, um exemplo específico para o S3, mas que você pode usar para vários serviços aí da Amazon, seja ele SNS, SQS e etc. Para contextualizar, vamos então pensar o seguinte, que a gente tem uma VPC, que é uma rede privada na AWS. Pensa numa VPC como uma rede que você pode ter no seu escritório aí, ou se você já conhece, você vai saber que ela isola seus recursos na nuvem. Então, toda vez que você cria uma VPC e sobe componentes, seja banco de dados, máquinas virtuais, aqueles componentes, esses recursos ficam privados ali dentro da sua rede. Vamos então imaginar também que a gente tem uma public subnet nessa VPC. Uma subnet pública é um componente dentro da VPC onde todos os recursos que você associa a essa subnet, ela sendo pública, esses componentes terão acesso à internet e serão acessíveis através da internet. Então você pode ter o fluxo de entrada e saída através da internet. Para simplificar, no caso de um EC2, essa EC2, né, que é a máquina virtual na Amazon, ela teria acesso à internet e ao mesmo tempo você conseguiria acessar essa máquina virtual de fora utilizando o IP público, por exemplo. Então vamos imaginar que a gente tem aí um EC2 que a gente vai trabalhar na nossa situação. E como eu falei na situação que a gente desenhou no início, a gente precisa de um EC2 importar ou exportar arquivos de ou para o S3. Então está esquematizado aí o S3 como um serviço e um bucket na Amazon que faz parte da AWS Cloud. Então, utilizando a internet, nós vamos, através do Internet Gateway, toda vez que sempre que você tem uma subnet pública, você pode ter associado ali na tabela de roteamento da sua VPC o Internet Gateway. Ele vai possibilitar que seus recursos que estão na subnet pública tenham acesso à internet. Então, utilizando a internet, através do Internet Gateway, a gente pode, então, numa situação normal, escrever arquivos no S3 e importar arquivos no S3. Até aí tudo bem, sem problemas, porque já que a nossa EC2 é pública, a gente tem o Internet Gateway, acessa o S3 e paga os recursos que a gente utilizar ali, o armazenamento no S3 e o tráfego também de rede. Mas qual o problema dessa solução? Vamos supor que eu preciso ler dados de um banco de dados ou de um outro recurso que precisa ficar privado. Ou se esse meu componente que vai ler e escrever no S3 é um job que roda diariamente, por hora, enfim, mas que não precise ficar público, porque a partir do momento que ele fica público, ele está acessível aí na internet. A gente já contextualizou no caso da subnet pública. Mas, e se eu quiser manter meus componentes privados, eu não quero que eles tenham acesso à internet, muito menos que sejam acessíveis de fora da minha VPC. Nesse caso, então, a gente teria que criar uma subnet privada.
A subnet privada ela não tem acesso nativo à internet e também nada de fora consegue acessar os recursos dentro dessa subnet privada. Na prática, então, a gente não tem acesso à internet. Mas, poxa, se eu quero manter meu componente para acessar recursos privados, um banco de dados, eu não quero expor numa subnet pública. Como que eu faço para ter acesso à internet para acessar o S3, por exemplo? Porque o S3, embora ele esteja na AWS, ele está na nuvem AWS e não dentro da sua VPC. Como que a gente faz isso então? Eu teria que criar um NAT Gateway, que aí vai estar ligado a um router, que através do Internet Gateway acessa a internet e aí eu posso acessar o S3. Problema com isso aqui é o preço. O NAT Gateway ele é cobrado e o preço dele funciona da seguinte forma. 0,093 dólares por hora da NAT Gateway, porque ele é uma instância, a gente paga por hora, ou seja, 30 dias esse NAT Gateway rodando vezes 24 horas, 66,96 dólares por mês. E aí, até ok, dependendo do tamanho da sua aplicação, embora seja um custo alto. E aí que vem agora o maior problema. Ele cobra por tráfego de dados também que você trafega pelo NAT Gateway. Ou seja, se a gente manter aquele nosso componente numa subnet privada e ele precisar acessar o S3 da Amazon, ele vai acessar a internet, ele vai usar a internet para conectar no serviço da Amazon, porque como eu falei, esse serviço do S3 não está dentro da nossa VPC, ele está externo. E aí que vem o problema. Se a gente trafegar a média de 1 terabyte por dia, uma aplicação média, a gente tem 66,96 dólares por mês, mais 1 tera, 1024 GB, vezes 30 dias, vezes 0,93 dólares por giga que eu estou trafegando. Isso vai dar uma conta mensal de 2.923 dólares e 92 centavos. É muita grana, é muito dinheiro. Como que a gente pode otimizar isso? Porque 1 terabyte é uma aplicação média, não é nem uma aplicação grande. E aí que a gente vai fazer agora, utilizar um recurso que você vai economizar 2.923 dólares por mês. Só uma coisa importante é que essa conta que eu fiz, os custos eles foram estimados considerando que o NAT Gateway e o EC2 estão na mesma zona de disponibilidade, que é uma sub-região da Amazon. Então, se eu tenho meus recursos na região São Paulo, eu tenho sub-regiões dentro da região São Paulo. Eu estou considerando que todos estão na mesma sub-região ou zona de disponibilidade. Todos os componentes também, por consequência, estão na mesma região. Qual que é a nossa solução, então? Dentro da AWS, a gente vai ter a nossa VPC, vamos continuar tendo a nossa subnet privada, porque a partir dela eu posso acessar meu banco, eu posso manter esse componente meu privado sem acesso externo. Vou ter minha EC2, que eu vou iniciar ela dentro da subnet privada. E agora a gente vai utilizar um carinha que chama Gateway VPC Endpoint. A gente tem dois tipos, tem o Gateway e tem o Interface. Para o S3 a gente usa o Gateway. Fazendo dessa forma, qual que seria o custo? Zero. É gratuito. A gente não vai estar trafegando dados na internet, porque a gente vai estar criando um link da nossa VPC com os recursos da AWS. Utilizando o VPC Endpoint, a gente não precisa nem mudar a nossa aplicação. Ela vai funcionar normal, sem precisar alterar. Você não precisa alterar seu código, por exemplo. Vai funcionar, vai ser transparente. Só fazendo uma conta rápida, 2.923 dólares e 92 centavos em 12 meses, daria aproximadamente 35 mil dólares por ano. Se a gente chutar baixo, chutar aí o dólar a R$6, por exemplo, a gente estaria economizando 210 mil reais por ano. É muito dinheiro. E como eu falei, utilizando o VPC Endpoint, custo zero. Você não vai ter custo nenhum para poder trafegar esse dado. Antes de eu mostrar como funciona, eu quero fazer um FAQ rápido aqui de algumas dúvidas que podem surgir. Só funciona em EC2? Não, você consegue fazer esse mecanismo em qualquer recurso que você subir dentro da sua subnet privada. EC2, Fargate, Lambda, etc. E se eu precisar acessar o S3 e a internet ao mesmo tempo? Situação hipotética. Tenho minha subnet privada,
tenho meu banco de dados, meu componente vai ler esses dados aqui do banco, vou gravar um arquivo no S3 e preciso chamar um endpoint, enviar algum SMS, por exemplo, usando um outro serviço. Você consegue fazer isso tranquilamente. Você vai criar um NAT Gateway para poder fazer o roteamento e ter saída para a internet a partir da sua subnet privada, mas aí você vai criar também o VPC Endpoint e vai atachar ali na route table da VPC. Só existe VPC Endpoint para o S3? Não. A resposta é não. A gente tem dois tipos de VPC Endpoint, o Gateway e o Interface. O Gateway é o S3 e o Dynamo, que você configura e não tem custo nenhum. Os Interface Gateway, eles têm um custo, que é muito menor do que o custo do NAT Gateway. É cerca de 2 centavos por hora para cada Interface Endpoint e o custo de tráfego é 1 centavo por giga, que sai muito mais barato do que usar o NAT Gateway, por exemplo. Por isso que eu falo, só usa o NAT Gateway se você precisar mesmo que seu componente que esteja numa subnet privada acesse a internet. Caso contrário, esquece porque é caro. Vamos ao exemplo então. Tenho aqui lá na AWS, eu não vou mostrar aqui no exemplo como que sobe o EC2, eu acho que isso aí talvez seja até assunto para outros vídeos. Então eu vou partir do princípio que a gente já tem aqui as máquinas, tá bom? Tenho aqui uma máquina que está na minha subnet pública. Se a gente olhar aqui, ó, eu vou ver aqui, ó, subnet, ele está na minha subnet pública, ou seja, ele está naquele esquema que a gente tinha falado, ele tem o Internet Gateway, conseguimos acessar a internet normalmente, e temos aqui a outra máquina que está numa subnet privada. Aqui, como essa segunda máquina está numa subnet privada, para acessar ela eu vou acessar a pública e acessar a privada. Porque lembra que um componente que está numa subnet privada a gente não consegue acessar de fora. Deixa eu só pegar o IP, a gente já tem o IP aqui e eu já tenho meu comandinho que eu já tinha usado aqui antes para fazer meu teste. Beleza, vou conectar. Estou conectado na minha subnet pública, tá bom? Aqui, o que eu posso fazer? Só para mostrar que está dando certo o meu acesso, eu vou executar um comando utilizando o AWS CLI, que vai funcionar normal, tá? Eu vou listar os arquivos que tem um bucket no S3, por exemplo, que é o que a sua aplicação faria. Não tem diferença se você acessar via a linha de comando ou via sua aplicação, tá bom? A URL no final que ele acessa é a mesma. AWS S3 LS, aí eu vou fazer aqui, pegar meu bucket, daviddev.samples, que é um bucket que eu tenho aqui já. Olha lá, instantâneo, já listou para mim os arquivos. Beleza, isso é acessando a partir da minha subnet pública. Vamos tentar então acessar agora da subnet privada. A gente vai vir aqui, vai pegar o IP, que é esse carinha aqui. Voltamos lá. Deixa eu copiar esse cara aqui. Preguiçoso, não digitar. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu acessei a minha máquina que está na subnet pública, tenho acesso a ela de fora. A partir dela, eu vou acessar a minha máquina que está na subnet privada. Porque, como elas estão na mesma VPC, eu consigo acessar. Mas de fora, através da internet, eu não consigo acessar a minha máquina que está na subnet privada. Acessei aqui. Vamos executar o mesmo comando que a gente tinha executado antes. AWS ls ls s3 daviddev.samples.virginia. O que eu fiz de errado aqui? Faltou o comando ls aqui.
que vai acontecer aqui, pessoal? Vai dar Timóteo, vai dar timeout. A gente não vai conseguir acessar o S3. E por que não vai conseguir acessar? Lembra que eu falei? A subnet privada ela não tem acesso à internet e a gente nem consegue acessar de fora. Eu não tenho acesso à internet porque nessa subnet privada eu não atachei um NAT Gateway e fiz o roteamento para ter internet. E eu não vou fazer isso aqui para mostrar, isso aqui é só para ilustrar que a gente está sem acesso à internet. Aqui não vai acessar, vai dar timeout, então beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos supor então que eu vou lá, configuro o NAT Gateway e vou pagar aquela bala lá de transferência de dados, 1 tera por dia, $2.900 por mês. Mas a gente já vai fazer a solução final aqui, que vai ser, vamos lá na VPC, para você localizar aqui é VPC, lá no console da Amazon. Aí nós vamos aqui em Endpoints, vamos criar um Endpoint, AWS Services, vamos procurar por S3 e vamos selecionar o Gateway S3. Lembrando que o Gateway S3 é free. Vamos selecionar aqui a minha VPC de teste. Vamos selecionar a subnet privada, é onde a gente vai executar aqui. Aqui a gente conseguiria configurar algumas permissões de acesso para restringir, mas não vamos fazer isso. Vamos criar um endpoint. Criamos um endpoint aqui, amiguinhos, já está disponível. E agora vamos voltar lá na nossa linha de comando. Então vamos tentar buscar os arquivos novamente aqui. Já estou na minha linha de comando que eu estava anteriormente, que tinha dado erro. Vou executar o mesmo comando instantaneamente, pessoal. A gente já conseguiu acessar o S3 naquele esquema que eu tinha falado. A gente então trouxe com esse componente de endpoint, a gente praticamente fez uma conexão direta com o S3 e a gente não precisou mais da internet. E aí é toda aquela situação, né? NAT Gateway, Router, Internet Gateway para acessar e pagar caro por isso. Bem, amiguinhos, era isso, simples assim. Hoje você aprendeu a economizar uma bolada. Espero que tenha servido a dica. Se inscreve no canal, habilita o sininho para receber notificações de novos vídeos. Quem sabe numa próxima eu venho falar um pouquinho mais detalhado sobre VPC, subnet, enfim. Fala aí nos comentários sobre o que você gostaria de ouvir e vamos bater um papo aqui, tá bom? Muito obrigado, amiguinhos, e até a próxima!